Outubro de 2024, apagão em São Paulo. Final de abril de 2025, apagão na Espanha. Essa situação tem sido muito recorrente ultimamente, não é mesmo? Se você já teve algum problema com algum eletrodoméstico que queimou por causa desses apagões, ou pior, você teve implicações na sua saúde ou no seu trabalho, porque hoje muita gente trabalha em home office. Então, esses apagões trazem muitos prejuízos. Se você já passou por isso, fica nesse vídeo que eu vou explicar as implicações jurídicas e o que é preciso provar, o que não é preciso provar nesses casos. Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jaqueline, eu sou advogada no Brasil e em Portugal. Tenho 10 anos de experiência com advocacia, sou especialista em direito administrativo, mas também atuo nas áreas civil e trabalhista. Se você precisa de informações jurídicas finalmente claras e acessíveis, fica aqui que eu vou te explicar. No Brasil, o serviço de energia elétrica, ele é prestado por empresas, pode ser uma concessionária de serviço público ou então uma sociedade de economia mista. No caso de São Paulo, é uma concessionária, que é a Enel, e no Paraná, a Copel, que é uma sociedade de economia mista que tem parte do patrimônio é público, parte do patrimônio é privado. Em ambos os casos, então, são empresas com personalidade jurídica privada que prestam um serviço público, ou seja, um serviço essencial para a população. Então, elas são, sim, responsáveis em caso de falha na prestação desse serviço. Esse serviço ele deve ser contínuo. Se ele não for contínuo e houver uma falha da prestadora de serviço, ela vai, sim, ser responsabilizada. Nesse caso, há uma relação de consumo entre a empresa ou a sociedade de economia mista e o consumidor, a quem está sendo prestado serviço. Nesse sentido, em havendo uma falha na prestação de serviço por essa prestadora, essa responsabilidade ela é objetiva. E o que isso quer dizer? Ela não precisa comprovar a culpa da fornecedora na prestação, na falha da prestação de serviço. Porque esse serviço ele tem que ser contínuo. Se há uma falha, ela é responsável automaticamente, sem a necessidade de culpa. Mas é preciso, sim, comprovar o dano e o nexo de causalidade, para que haja o ressarcimento do consumidor, em caso de algum dano. O dano é, especificamente, a minha geladeira, ela queimou por causa de uma oscilação de energia. Eu comprovo o dano por meio, primeiro, de uma nota fiscal, para comprovar que o bem é meu e qual é o valor do bem. E segundo, por meio de laudo técnico. Assistência técnica. Assistência, você leva a geladeira na sua assistência técnica e eles vão dizer, a geladeira, ela não tem mais uso porque ela queimou. E o porquê que ela queimou? Geralmente eles conseguem entender que houve uma provável oscilação de energia elétrica, houve uma sobrecarga elétrica, e isso fez com que, obviamente, o eletrodoméstico avariasse e sem conserto, ou com conserto, de qualquer forma, você vai ter que pagar por isso, você teve um dano. E o nexo causal é comprovar que esse dano decorreu justamente desse fato, da oscilação, da energia, ou então do apagão, que também, pela questão da assistência técnica, pelo laudo da assistência técnica, é fácil de comprovar. E eu disse que a questão da culpa não é preciso comprovar, e aí, nesse sentido, quem tem que provar que não tem culpa, como é uma relação de consumo, há o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Ou seja, a fornecedora, ela precisa comprovar que não teve a falha. Isso porque o consumidor ele não tem como comprovar, por exemplo, uma oscilação da energia elétrica. Ele não tem como comprovar que não houve essa linearidade. Nossa Senhora. Essa tem palavra que até para advogado é difícil. Que o serviço foi linear. Então, quem tem como comprovar isso é justamente a fornecedora do serviço. Né? Porque o consumidor ele não tem essa capacidade técnica. Aí quem tem é a fornecedora. Por isso que há essa inversão do ônus da prova. O consumidor ele é considerado hipossuficiente tecnicamente. E ele não tem como comprovar essa questão técnica que já foge do alcance dele. Feitas essas considerações iniciais, eu trouxe 2 exemplos de situações que aconteceram em São Paulo por causa do apagão. Primeiro é sobre o eletrodoméstico que foi queimado por causa do apagão e que justamente foi discutida essa questão da obrigatoriedade de comprovar que foi por causa do apagão, que foi isso que a concessionária alegou no processo e que o juiz disse, não. Quem tem que provar que não houve a falha é justamente a concessionária. Se a concessionária não comprovou, então houve. E temos aqui as notas fiscais, a nota fiscal, temos a avaliação do assistente técnico. Então, realmente, houve o dano e foi justamente quando houve o apagão. A concessionária, ela havia alegado que pode muito bem ter sido um problema na estrutura do prédio. Não, é muito mais fácil ela ir lá e apresentar que o serviço foi linear e não houve interrupção. Há sistemas para isso. Então, é a concessionária que tem que comprovar. Então, nesse caso, houve sim a indenização por danos materiais. O valor da geladeira para ela poder comprar uma nova geladeira e
não haver mais o prejuízo. No segundo caso, bem mais grave que o primeiro, o consumidor ele fazia uso regular de medicamento que precisava ficar na geladeira. E o apagão deixou ele 3 dias sem luz. Então imagina, ele precisava do medicamento e ele deveria ficar na geladeira, esse medicamento. E ele estragou porque não tinha energia elétrica. Se não tem energia elétrica, obviamente minha geladeira não funciona. Então eu não posso fazer o uso desse medicamento. Então, nesse caso, foi além do dano patrimonial. Foi reconhecido o dano moral, porque isso ultrapassou a questão de valores. Ele é extra patrimonial que a gente chama, né? Então, foi reconhecido nesse caso. Claro, tem que se fazer todas as provas necessárias, não é simplesmente alegar um direito, é trazer provas de que esse medicamento, ele precisa fazer o uso desse medicamento regular, um laudo médico facilmente descreveria isso, e que esse medicamento, ele precisava ficar refrigerado. Uma bula do medicamento vai dizer que ele precisa ser refrigerado. Então, é simples. Esses casos, eles são simples de provar. Mas, claro, esse tipo de prova precisa ser feita. A questão do apagão, claro, você vai dizer o dia, por isso que é preciso você ir à assistência técnica logo em seguida que o seu eletrodoméstico queima, logo em seguida que acontece o apagão. Então, é importante para você demonstrar que foi naquele período que aconteceu. Então, ou seja, as prestadoras de serviço público, as fornecedoras, nesse caso da energia elétrica, elas são sim responsáveis em caso de falha. Estou falando de falha, certo? Não estou falando em casos em que o consumidor deixa de pagar a conta de luz, por exemplo. Porque nesses casos, se ele deixa de pagar a luz, ele é notificado, regularmente notificado, para que num prazo X ele efetue o pagamento, e mesmo assim não efetua o pagamento, o corte de energia elétrica ele é entendido como uma culpa do consumidor. Então, sendo a culpa do consumidor, a empresa não vai ser responsabilizada, nesse caso específico, né? De havendo a notificação, do consumidor ainda não haver uma solução por parte do consumidor dessa regularização dos pagamentos, porque ele tem que fazer os pagamentos. Aí nós estamos falando do caso de falha no fornecimento. Um apagão. E um apagão que, no caso, foi por falha da concessionária, certo? Ele não precisaria durar tanto tempo quanto durou. Foram chuvas que aconteceram, no caso de São Paulo, mas ela demorou muito para retomar. Então, é sim uma falha na prestação de serviço. Ela tem que restabelecer o serviço imediatamente, o quanto antes possível, para que não haja danos aos consumidores. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Aqui estão as minhas redes sociais, meu site para vocês darem uma olhada. Eu sempre posto artigos sobre assuntos do cotidiano de uma forma bem clara para que todos entendam. E deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida ou alguma ideia, né? Se você tem alguma ideia sobre algum assunto que você tenha dúvida, eu posso fazer. E até a próxima!